Olá, eu vou falar sobre duas figuras importantes para o contexto da sociedade atual e a sua construção: Davi Copenaua Yanomami e Edward Said. Para iniciar, eu vou falar do Davi Copenaua. Ele nasceu em 1956 na aldeia de Maracana, na Amazônia. Ele é um líder indígena Yanomami, xamã, escritor e ativista internacional dos direitos indígenas e da floresta. Ele ficou conhecido mundialmente nos anos de 80 e 90 por ser contra a invasão garimpeira e em 1992 também por pressionar a demarcação de território Yanomami. Ele tem diversas obras, como O Espírito da Floresta, de 2023, junto com Bruce Albert, já que a maioria das suas frases são ditas oralmente. A Copenaua, de 2023, para o público jovem, e A Queda do Céu, de 2010. Ele acredita na defesa da floresta, no pensamento xamânico, o Chapri, no anticolonialismo e a crítica ao progresso que mata rios e florestas. Além disso, ele também acredita na luta política indígena territorial, já que sem terra e floresta não existe povo indígena. Algumas de suas frases são: a floresta está viva, só morre se os brancos continuarem a destruí-la, que critica o exploramento de ambientes naturais por pessoas que aparentam não se importar, ressaltando que, como a gente, a floresta tem vida. Os brancos pensam só na mercadoria, mas a mercadoria não pode sonhar como nós, critica a desumanização de povos em valor do lucro que seus territórios podem dar. O ouro é o sangue da terra. Uma frase bem subjetiva que associa o ouro ao sangue, já que ambos são vitais, porém, se retirados em excesso, os explorando podem causar a morte. Se a floresta morrer, vocês vão morrer com ela. Novamente, ele critica a destruição das florestas, destacando o resultado à humanidade caso a explore até o fim. Nós, Yanomami, queremos viver, não queremos morrer por causa do pensamento do dinheiro. Nessa frase, ele ressalta que o povo indígena, guardiões da natureza, a valoriza mais, justamente por existir junto dela, diferente daqueles que a destroem em nome do dinheiro, assim podendo causar o fim da mata e da humanidade. A queda do céu é isto, quando a fumaça dos minérios e dos motores encher tudo e o céu cair de verdade. Ele explica o nome de seu livro, sendo o resultado do colonialismo ambiental, o qual poluiu o planeta até o seu fim. As frases de Davi seriam muito utilizáveis em vestibulares, já que seria possível citar em temas sobre a poluição, a crise climática, os povos indígenas, o genocídio que aconteceu e a natureza, como a Amazônia. Além disso, o racismo ambiental que ainda existe. Agora eu vou falar um pouco sobre Edward Said. Ele nasceu em 1935 em Jerusalém e morreu de leucemia em 2003 em Nova York. Ele foi intelectual palestino-americano e professor de literatura comparada. Foi um crítico literário, ensaísta político e um dos maiores nomes dos estudos pós-coloniais. Além disso, ele cresceu em Jerusalém, Cairo e Beirute, mas em 1951 mudou-se para o EUA. Ele também estudou em Princeton, Harvard. E ele também é considerado um dos fundadores do estudo pós-coloniais com o livro Orientalismo. Ele é um defensor dos direitos de autodeterminação palestina e um crítico do imperialismo cultural midiático do Ocidente. Agora vamos falar um pouco de suas obras. Ele tem diversas, até na parte de música clássica, porém vamos citar algumas como Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, de 1978, Cultura e Imperialismo, de 1993, Fora do Lugar, a Memoir, de 1991, também vale citar A Questão da Palestina, de 1979. Ele acredita na representação do Oriente é uma invenção ocidental, do imperialismo cultural, que poder não é só militar, é produzir narrativas que parecem neutras, a crítica ao essencialismo, que não existe civilização pura, identidades são históricas e híbridas, na literatura como política e na Palestina com direito de retorno. Algumas de suas frases são: temos de considerar a produção de conhecimento sobre o Oriente a partir de critérios mais amplos. Temos de ter em conta que nenhuma produção de conhecimento é inocente, na medida em que é produzida para servir. Nessa frase, ele critica e aponta que todas as mídias distorcem informações, e no caso dele, grupos sociais, para benefícios próprios. O orientalismo é um estilo de pensamento baseado na distinção ontológica e epistemológica entre o Oriente e o Ocidente. Ele explica o contexto de orientalismo, onde o Ocidente acreditaria na diferença da própria natureza entre as duas partes do mundo, uma divisão artificial que destacaria o Ocidente, mesmo que indiretamente, como superior. O poder de narrar ou de bloquear outras narrativas de se formarem e emergirem é muito importante para a cultura e o imperialismo, e constitui uma das principais conexões entre eles. Nessa frase, ele expressa que o controle de ideias é essencial para a dominância, onde uma narrativa pode ditar se alguém é superior ao outro. A construção da identidade, pois de fato a identidade, seja do Oriente ou do Ocidente, é uma construção. Aqui ele ressalta que a identidade é construída por diversos contextos e podem ser afetada por estereótipos e racismo estrutural da qual representa essas sociedades.
A cultura não é apenas um prazer, é também um campo de batalha. Ele ressalta que nesta área muitas vezes as ideologias são contestadas e culturas são disputadas ou ridicularizadas dependendo do que favorece. O Oriente não é uma realidade estável, mas uma criação do Ocidente. Ele ressalta que a visão do Oriente não é uma realidade, já que foi criada por pessoas que não se representam, e pode até ter uma visão xenofóbica deles. Assim como as frases de Davi Copenau, essas frases podem ser facilmente citadas em vestibulares, já que podem ser abordadas em diversas questões, como preconceitos, como a xenofobia, racismo estrutural, e mídias que distorcem certos grupos sociais dependendo do que as favorecem. Os dois atores têm ideias semelhantes, porém, Said fala sobre a violência do imaginário, enquanto Davi fala da materiais. E ambos os autores são completamente atuais e importantes, já que falam de assuntos recorrentes em nosso planeta, explicando ideias semelhantes, mesmo que tenham nascido em lugares completamente diferentes do mundo, assim mostrando que diversas ideologias e acontecimentos na sociedade, tanto no Oriente quanto do Ocidente, são semelhantes, e que essa divisão a qual nós estamos acostumados não é tão realista assim. E não podemos esquecer que, em meio a tanto caos, a natureza é a vida.